Bom dia, Pai Senhor Jesus. Sexta-feira, sextou, hein? Sextou. Espero que a nossa sexta seja uma sexta maravilhosa, uma sexta de paz, de alegria, de harmonia, de livramento, né? Que a gente venha viver esse dia, né? Com muita paz e presença do Senhor, amém? Com tudo, né? Pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, né? Com a sua presença. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Atos, hoje é o capítulo 8. A gente vai ver aqui algumas pessoas, né, importantes, né, nessa trajetória. Então, vamos aqui ler, estudar, comentar, né, nos edificar em nome de Jesus. Em Atos 8 diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Esse dia, né, para recapitular, foi o dia em que apedrejaram Estevão. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu não sei se você, né, que está ouvindo, já teve a oportunidade de presenciar uma libertação espiritual. Né, eu já tive algumas experiências e teve uma que também foi assim, né? Era uma jovem e tinha um espírito, né, imundo que estava nela e ela gritava muito, muito forte mesmo. Então, continuando aqui. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque haviam muito os iludira com mágicas. Quando, porém, dera crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim como mulheres, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então a gente vê aqui em todo o livro de Atos, e se não me engano tem até em outros livros também, que os batismos era sempre em nome de Jesus, né? Então, versículo 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltado para Jerusalém, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então Simão, ele passou, né, boa parte da sua vida fazendo ilusionismo, né, que as pessoas chamam de imagem. E aí ele viu, né, os apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, muito provavelmente falando em línguas, né, e as pessoas que recebiam o Espírito Santo naquela época, né, eram muito assim usadas por Deus, não porque Deus não use hoje, mas é porque elas se dedicavam mais naquela época.
né? E elas viam as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo fazendo sinais também, né? Viu Filipe. E aí ele pensava que dando dinheiro ele podia ter aquilo, né? Podia ter essa, essa proeza, né? Que Deus faz, né? Por intermédio de nós. E aí Pedro repreendeu ele fortemente. E aí ele se envergonhou e se arrependeu, né? Porque assim como Pedro antigamente, né? Antes de receber o Espírito Santo, falava umas asneiras, né? Simão ele também fez isso, né? E aí ele se arrependeu, né? Porque ele não sabia, né? O povo não entendia muito bem o que era, né? Ele estava lá, tinha recebido a Jesus, né? A pregação, mas ainda não era, não tinha maturidade espiritual ainda, né? Aí ele pediu para orarem, né? Orarem para que não acontecesse essas coisas ruins com ele. Eu acredito que depois ele foi mudando, né, a mente. Então, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, tem algumas coisas que eu quero comentar, né? Primeiro, esse etíope, ele é etíope porque ele é da Etiópia. E existem historiadores, né, pessoas que defendem a ideia de que os etíopes, eles são descendentes também de Salomão. Quando a rainha de Sabá foi para lá, de Sabá, né, foi para lá na época de Salomão visitar, né? Aí existe aí a história, não tem na Bíblia, mas existe na história, né, os relatos de que eles dois tiveram lá, né, uma relação lá entre os dois, né? Não sei quanto tempo foi que ela passou lá. E aí diz que ela engravidou e tem lá uma família, né, de etíopes que veio da família real, família da rainha, né, que são descendentes de Salomão, né? Então a gente vê lá o pessoal da África, os etíopes, né? Muito provavelmente, eu acho que já, não sei, vou pesquisar. Não sei se já está comprovado que eles são descendentes também do povo de Israel, né? E aí a gente vê que esse etíope, né? Ele era um alto oficial de Candance. Candance era a capital da Etiópia. E aí a rainha também era chamada de Candance, né? O mesmo nome da capital da Etiópia. Aí ele estava lá em Jerusalém, e falar que, né, vieram adorar em Jerusalém. Então eles tinham uma ligação, né, com Israel. Então isso também fortalece também esse relato, né, de que os etíopes, né, são descendentes de Salomão. E aí tem aqui, né, diz que ele é um eunuco. Eunuco, existem duas formas de eunucos relatados aqui na Bíblia. Tem o eunuco, que era lá do Egito, que era aquele homem que ele ficava no harém. O harém era um local lá, um ambiente que as mulheres ficavam, que eram as moças do palácio, as mulheres que eram casadas com o faraó, né, as princesas, as concubinas, né, esse canto que ficava só mulher. Aí tinha esse eunuco, era mais de um, eu creio que era mais de um. Eles ficavam lá e eles eram castrados, né? Em alguns países, em algumas culturas, eles tiravam só os testículos, né? E em outras culturas, como na China, eles tiravam tudo, testículo, pênis, tudo, né? E era tudo assim de uma vez só, igual capava o porco antigamente, né? Aqui, não sei aí na sua região, né? E aí faziam isso, né? Muito cruel, né? Mas faziam isso. É até uma coisa que eu fiquei com vontade de pesquisar mais. Tem até um vídeo que eu quero assistir, vou até postar aqui. Vou assistir junto aqui com vocês. Não sei se vocês vão assistir, mas eu vou assistir ainda. E aí fala mais sobre os eunucos. Eu fiquei muito curiosa. E aí, nessa cultura, né, eles tiravam tudo. Aí eu fiquei na dúvida se eles escolhiam ser eunucos ou eles capturavam pessoas de outras regiões, porque na época eles guerreavam muito e tinha as pessoas, né, que eles conseguiam, né, entrar naquele país, dominavam aquele país, aquelas pessoas daquele país eles eram escravos, né?
Eu não sei se os eunucos eles escolhiam isso por conta própria para ter uma qualidade de vida melhor, ou eram pessoas escravas, né, que eles escolhiam e faziam isso. Então a gente vê essa forma de eunuco na Bíblia. Né, no Egito tinha os eunucos, né, que era para cuidar das mulheres, então eles castravam justamente para não ter relação com as mulheres, né, não deixarem os hormônios masculinos aflorarem, né, e acontecer estupro, adultério. E também no Egito tem aquele oficial daquela mulher é, que queria adulterar com José, né? Ele também era chamado de eunuco, mas ele era um homem casado, então provavelmente ele não era castrado, né? Então eunuco também em outras situações era um oficial. E aqui a gente vê que diz, né? Eunuco alto oficial de Candance. Ele poderia ser um eunuco castrado, né? Uma pessoa que andava só com a rainha, e aí o marido da rainha não queria que ele andasse com qualquer homem, aí colocou o homem castrado para andar com ela. Ou então poderia ser eunuco no sentido de ser realmente um alto oficial somente, né? Sem ser castrado nem nada. Então, né, fica aí esse parênteses. Estou continuando aqui. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então essa parte aqui que ele estava lendo era justamente sobre o Messias, né? É versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto. E passando além, evangelizava toda a cidade até chegar a Cesareia. Então, né, aconteceu isso, né? A gente viu aqui Simão sendo repreendido por Pedro, Filipe evangelizando e batizando o eunuco, né? E aí ficou algumas dúvidas, né? O que era? Será que esse eunuco era castrado? Será que ele não era? Será que os etíopes são descendentes de Salomão? Né? Ficou essas dúvidas aí. Então, se você está ouvindo esse áudio, né, sabe de alguma informação, deixa aí nos comentários, compartilhe conosco, né? E qualquer dúvida, comentário, pedido de oração, fique à vontade, amém? Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.